Graça e paz, amado líder, amada líder. Vamos compartilhar com você nesse momento o estudo que será aplicado essa semana nas nossas células, baseado no sermão que foi pregado pelo pastor Emerson, que o título é Do Poço da Vergonha para o Oceano da Graça. Está no Evangelho de João, capítulo de número 4, do versículo de número 1 até o versículo 30, e depois ele leu também os versículos 39 a 42. É uma leitura um pouco longa, mas favorece a compreensão da mensagem do texto, que é o texto da Samaritana, tão conhecido por nós. Mas a título de introdução, nós temos uma pergunta. Você já foi tratado com indiferença em algum momento da sua vida? Qual foi o seu sentimento? Acho que todos nós já vivenciamos um momento como esse, em que nós fomos tratados com indiferença. Eu acho que o sentimento é o pior. Às vezes no ambiente familiar, quem sabe num pronto-socorro médico, no ambiente de trabalho, as pessoas muitas vezes, por quererem o seu espaço, elas pisam em outras, não é? E muitas vezes nós somos tratados com indiferença. E é terrível quando a gente é tratado com pouco caso, quando as pessoas nos ignoram. Mas é tão bom quando a gente é tratado com carinho, com atenção e com amor, não é verdade? Então eu creio que esse é o grande modelo e a grande lição desse estudo. A introdução está assim. Essa é a história do encontro do Salvador com uma mulher. E embora pudesse vê-la como uma inimiga, pois ele era judeu e ela samaritana, e havia uma intriga entre os dois povos, Jesus se dirigiu àquela mulher com um olhar de amor. Olha o diferencial, não é? Ele entendia a situação dela, pois foi e é rejeitado, assim como a samaritana também era. Por ter se envolvido com vários homens, possivelmente ela era zombada, escarnecida, rejeitada. Eu imagino que todo mundo falava, prostituta, adúltera. Ela era excluída naquele meio. É evidente também que haviam atitudes racistas dos judeus com relação aos samaritanos. De forma semelhante, muitos de nós nos sentimos rejeitados em algum momento na vida. E é pensando nisso que vem, então, o estudo de hoje. O primeiro tópico é a mulher no poço. Possivelmente, a mulher procurou ir ao poço em um horário em que outras pessoas não iriam, para evitar os dissabores, as zombarias ali. E foi surpreendida com um encontro inesperado. Os judeus evitavam o caminho que passava por Samaria para não ter contato com samaritanos. Jesus intencionalmente passou por lá para encontrar aquela vida, aquela mulher sofrida. Então Jesus passa por aquele lugar e muitas vezes em nosso cotidiano nós vivemos de oportunidades. Nossos encontros oportunos podem ser no ônibus, em uma loja, aguardando uma consulta médica, ou em uma fila de banco. Podem ser ocasiões para que nós possamos aproveitar as oportunidades. Jesus ele se despiu de preconceito e qual foi o resultado? Foi que mudanças aconteceram na vida daquela samaritana, ou seja, a salvação foi o maior presente recebido por ela naquele encontro. Você poderia pensar em uma situação em que tivesse de mudar seu modo de pensar a respeito de uma pessoa e chegar a uma compreensão diferente? Eu creio que todos nós já passamos por situações semelhantes. A gente vê uma pessoa que a primeira impressão é antipática, é uma pessoa arrogante, prepotente, e a gente começa a estigmatizar aquela pessoa. E muitas vezes essa atitude se torna até uma barreira para a gente se aproximar dela. Mas por trás de cada pessoa existe uma história. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que são, às vezes, arrogantes e prepotentes, agressivas na sua forma de falar, e aí você vai ouvir a história dessa pessoa e você vai perceber que ela passou por tantos traumas, por tantos complexos, por tantas lutas, por tantas atitudes que trouxeram essas barreiras ao coração dela. A samaritana foi uma mulher talvez até abusada, porque ela já havia tido 5 maridos e agora o homem que ela estava não era marido dela. Eu creio que os homens só se aproximavam dela pensando em usá-la. Então era uma mulher talvez sofrida, amargurada, abusada por tantas pessoas que passaram pela vida dela. Esses preconceitos
muitas vezes nos impedem de ganhar o coração. Nós estigmatizamos as pessoas e muitas vezes nós nos distanciamos delas. E isso pode demonstrar a nossa falta de amor por vidas, não é? Bem, a segunda questão é: Jesus ofereceu a água viva. Jesus ofereceu à samaritana uma água viva que mataria a sua sede de uma vez por todas. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Foi o que Jesus disse a ela. Jesus sempre vem ao nosso encontro e faz um convite. A mulher pediu que Jesus lhe desse uma água que matasse a sua sede eternamente. E Jesus parece fugir daquele assunto. Ele diz: vai e chama o teu marido. A mulher poderia ter dado várias respostas, mas ela foi franca e contou toda a verdade. Quais lições essa atitude da mulher traz ao nosso coração? Várias lições. Primeiro, ninguém engana a Deus. Ele é presciente, ele conhece todas as coisas. A atitude dessa mulher de ser transparente, de abrir o coração, é perceber que não tem como ter vida dúbia, né? Muitas vezes as pessoas ficam com pés em duas canoas. No encontro com Jesus, é preciso se derramar, abrir o coração. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E de alguma forma essa atitude da mulher foi uma confissão de pecados. Ela poderia querer passar uma imagem de perfeição. Há tantas pessoas que vivem de fachada, mas o que Deus quer de nós é uma vida de santidade e pureza em qualquer lugar. Às vezes, em público, somos pessoas tão simpáticas, mas tratamos mal as pessoas mais próximas, enquanto a gente deveria tratar bem todas as pessoas, não é? E também, muitas vezes, ser franco, porque tem muitas pessoas que precisam ser exortadas, mas a exortação, a Bíblia diz que tem que ser feita com longanimidade, tem que ter um longo ânimo. Nós devemos amar vidas, né? Então, Jesus, ele quer esse coração contrito. Um coração contrito jamais ele despreza. Coração franco diante do Senhor. A meu ver, a principal lição aqui é dessa vida transparente. Deus está chamando homens e mulheres de vida, né? Vida transparente. E eu diria talvez até de vidro, né? Porque o vidro é transparente. E a nossa vida deve ser assim diante de todas as pessoas, né? Uma vida reta. Mas quando nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, nós damos o primeiro passo. Reconhecer é o primeiro passo para a cura, para a vitória, para a libertação. O item 3 está assim, ó: Jesus olhou com misericórdia para aquela mulher. O encontro com Jesus fez com que ela deixasse o poço da vergonha e a fez mergulhar no oceano da água viva. Logo, ela saiu a divulgar que encontrou o Messias, o Salvador da humanidade. Comente uma experiência de ter compartilhado o Evangelho e qual foi o resultado transformador na vida daquela pessoa. Então, de alguma forma, isso é despertar os discípulos da célula para a atitude da evangelização. Na verdade, quem genuinamente teve um encontro com Jesus, evangelizar vai ser um estilo de vida. E não significa que nós seremos grandes teólogos, muito conhecedores de teologia ou até da Bíblia, mas é um processo. À medida que nós vamos discipulando, ensinando, é que nós vamos aprendendo. Até porque nós somos questionados e quando somos questionados vamos em busca de respostas. Mas evangelizar é um estilo natural de vida daquele que teve um encontro genuíno com Jesus. É contar o que Jesus fez, o que está diferente na minha vida de antes e depois de Jesus. Sabe que sexta-feira eu fiz um casamento, estava conversando com uma irmã que estava lá e ela falou assim, olha, desde que eu entreguei a minha vida a Jesus, não é que eu não passo por problemas, mas agora eu tenho paz em meio aos problemas. Olha o diferencial, a paz que supera a todo entendimento. Em Cristo nós temos o direcionamento, nós somos mais que vencedores, nele nós temos esperança. E é essa esperança do Evangelho, esperança para essa vida e a esperança para a vida eterna que eu e você devemos anunciar. Nós encerramos aqui com a seguinte conclusão. O céu é para pessoas que estão no poço da vergonha também. Sabe que o pastor Emerson, ele leu
a história de uma garotinha chamada Bárbara, que ela pergunta à professora: professora, o céu é para meninas como eu? Parece que ela não se sentia merecedora. E, na verdade, nenhum de nós somos merecedores. Por isso que é graça, é favor e merecido. Mas a mesma graça que nos alcançou pode chegar para o pior criminoso. E ele pode se tornar uma vida que proclama a verdade, a salvação, porque encontrou a água viva, está navegando no oceano do Espírito. Eu e você precisamos ir ao encontro dessas vidas e contar que existe um oceano de água viva que pode trazer uma nova esperança. A vida é melhor quando compartilhada. Nessa semana, ligue para alguém que é o seu alvo de evangelismo, ore com essa pessoa, compartilhe o que Jesus fez na sua vida e apresente o Salvador a ela. Juntos, nós vamos ganhar Londrina para Jesus. Cumpra esse papel, vamos juntos nessa campanha em que estamos. E eu creio que Deus está trazendo uma grande colheita para nós como Igreja Central. Deus abençoe grandemente a sua reunião de célula, que a unção do Espírito esteja sobre você e que milagres aconteçam na sua vida e na vida dos discípulos que estarão nessa célula. Deus te abençoe em nome de Jesus.